A história se passa na seita da espada Luoyang, no continente Fenghui. Começa com uma mulher de vestes rosa, dizendo a um homem deitado em meio à formação da espada Juxian: o corpo Vajra dos 9 Yang, raro de se encontrar em um milênio, foi na verdade recolhido por Miao Xin. Ela até lambeu os lábios lascivamente. Então sentou-se sobre o jovem chamado Xiao Xie e disse: que pena, um passo tarde demais. Me pergunto qual desgraçado matou um jovem tão bonito. Quem falava era Miao Xin, o líder da seita Hehuan. Nesse momento, o jovem chamado Xiao Xie acordou. Ambos se viram e ficaram assustados. Quem sabe o que diabos eles estavam planejando fazer? Naquele momento, Xiao Xie se lembrou de ter recebido uma caixa vazia no valor de 9,9 yuans em um site de compras online. Ao abri-la, havia um espaço em espiral. Antes que Xiao Xie pudesse reagir, ele foi sugado. Sem perceber, ele transmigrou para aquele lugar. Nesse momento, as memórias do dono original surgiram na mente de Xiao Xie. Este corpo compartilhava o mesmo nome que ele e era um discípulo externo da seita da espada Luoyang do continente Fenghui. Hoje, cultivadores demoníacos estão sitiando o portão da montanha. A grande matriz de proteção da montanha não pode ser ativada. O dono original estava verificando os nós da matriz atrás da montanha quando foi assassinado. E Xiao Xie foi sugado para dentro da caixa cega e transmigrou para o seu corpo. Ao vê-lo ainda perplexo, Miao Xin falou: queridinho, grite o quanto quiser, é inútil gritar até a garganta ficar rouca. Hoje nossos 4 mestres vão te devorar, com certeza. Os pensamentos internos de Xiao Xie explodiram. Transmigrei para cá no momento em que este infeliz dono original estava sendo assassinado. Miao Xin parecia ainda mais lascivo. Vou espremê-lo até secar, sem deixar uma única gota. Tenha medo e trema. Mas Xiao Xie exclamou alegremente: existem coisas tão boas. No momento em que os dois estavam prestes a se aproximar, uma espada voou. Miao Xin, furiosa, jogou a espada para longe e voou para o alto. Que vadia ousa arruinar as boas ações dos nossos 4 mestres. Enquanto Xiao Xie ainda estava atordoado, uma mão agarrou seu colarinho e o arrastou para longe. Quem o salvou foi Lu Shuang, um discípulo interno da seita da espada Luoyang. Miao Xin gritou com raiva: você não pode escapar, nossa seita Hehuan em breve destruirá a seita da espada Luoyang. Em seu coração ela pensou: nenhum homem em quem eu ponha os olhos jamais escapará. Lu Shuang explicou a Xiao Xie que cultivadores demoníacos haviam violado o portão da montanha. O irmão mais velho me disse para recuar e proteger o pavilhão da espada. Xiao Xie, voando em uma espada pela primeira vez, agarrou-se com medo à coxa de sua irmã mais velha. Além disso, a saia dela cobria sua cabeça e ao olhar para cima, viu inúmeras coisas interessantes. Mais tarde, no pavilhão da seita da espada, os cultivadores demoníacos das 3 grandes seitas chegaram com seu exército. Lu Shuang deu um passo à frente e disse a todos: os cultivadores demoníacos das 3 grandes seitas uniram forças para destruir a formação de espadas Juxian. A formação foi destruída novamente. Desta vez, estamos em grave perigo. Então, ela olhou para Xiao Xie com um olhar demorado. Os cultivadores demoníacos farão seu movimento em breve. Prepare-se para morrer conosco. Ao ouvir isso, Xiao Xie ficou extremamente apavorado, mas eu simplesmente transmigrei. Isso dá muito azar. Na verdade, transmigrei para o corpo de um discípulo em fase de cultivo, prestes a ser aniquilado. Então ele chorou e disse: é melhor deixar aquela linda mulher me espremer até secar. Morrer assim seria mais prazeroso. Neste momento, o discípulo mais velho, Ming Kong, da seita da espada Luoyang, gritou, expressando retidão. O portão da montanha foi rompido e a grande formação foi destruída. Esta é a crueldade do destino. Cultivadores demoníacos são tirânicos e suas ações não são melhores que as das feras. Assim que você cair nas mãos deles, as cultivadoras serão devastadas, fazendo-as desejar a morte. Ao ouvir isso, as discípulas da seita preferem morrer a se render. Então, apontou para os discípulos homens da seita e disse: eles tratam os cultivadores homens como brinquedos, drenando seu yang para repor seu yin até a morte. Ao ouvir essas palavras, Xiao Xie zombou: eles nem poupam os mortos. Ming Kong continuou: pela glória da seita da espada Luoyang, pela dignidade do caminho reto, jamais nos renderemos. Então, ele segurou a espada contra o pescoço com a intenção de cometer suicídio. Vendo isso, os discípulos também disseram em uníssono: preferimos morrer a nos render.
Vendo isso, Xiao She sentiu que aquelas pessoas eram incrivelmente estúpidas. Por que não se separam e fogem? Por que vocês estão cometendo suicídio juntos, seus loucos? Antes que pudesse terminar de pensar, Lu Xuan apontou a espada diretamente para o rosto dele. Irmão mais novo, para que você não seja torturado pelos cultivadores demoníacos. A irmã mais velha vai te matar agora. Por favor, tenha paciência. Neste momento crítico, um sistema surgiu. Ao ver isso, Xiao Che ficou radiante. Este é o privilégio de um transmigrador. Então, ele imediatamente ativou o sistema. Neste momento, a espada de Lu Xuan estava prestes a atacar. Irmão mais novo, descanse em paz. A irmã mais velha o seguirá em breve. Nesse momento, Xiao She se abaixou para observar o sistema, desviando-se por coincidência da espada de Lu Xuan. Não querendo morrer, Xiao She tirou um item da caixa surpresa do sistema. Inesperadamente, ele sacou 3 canhões divinos. Xiao She estava confiante de que com esta arma, os cultivadores demoníacos estariam condenados. Ao ver isso, Lu Xuan ficou chocado. Tratava-se de um antigo artefato imortal. O mais surpreso foi Ming Kong. Ele é apenas um cultivador de refinamento de QI de 4º nível, de onde ele tirou um artefato imortal. Vendo que o povo da seita da espada Lu Yuan se recusou a se render, Miao Xin ordenou que seus companheiros atacassem juntos. Vendo isso, Xiao She apontou os canhões. Deixe-me mostrar-lhe o poder da ciência. Uma série de balas de canhão foram disparadas diretamente contra o cultivador demoníaco das 3 grandes seitas. Os discípulos cultivadores demoníacos, sem saber de nada, pensaram que se tratava de uma formação de espadas. Um discípulo avançou, aparentemente com alto cultivo. É só isso que vocês têm? Vejam como eu a esmago. Como esperado, eles eram bons em bancar os idiotas. Ao verem isso, os discípulos da seita da espada Lu Yuan ficaram chocados. Um cultivador de uma fundação foi transformado em cinzas? Será que isso é mesmo um artefato imortal? Do lado dos cultivadores demoníacos, eles se sentiram insatisfeitos. Tão brutais? Quem exatamente é o cultivador demoníaco aqui? Pode ser a lendária formação de espadas Juxian. Então, os discípulos cultivadores demoníacos foram abatidos como moscas. Vendo a situação favorável, a seita da espada Lu Yuan se abraçou alegremente, pois não precisavam mais morrer. Percebendo que as coisas não estavam indo bem, Miao Xin ordenou que todos corressem. Após o fim da batalha, no depósito de escrituras, Ming Kong disse a Xiao She que os discípulos externos não eram qualificados para entrar no depósito de escrituras. Mas desta vez, você fez uma grande contribuição, então será recompensado com acesso aos manuais secretos aqui. Xiao She agradeceu alegremente ao irmão mais velho, mas assim que Ming Kong saiu, ele imediatamente trancou a porta. Ele disse a Lu Xuan: envie rapidamente uma mensagem de guindaste voador ao mestre. Diga a ele que Xiao Shide foi possuído por um cultivador demoníaco. Diga a ele para retornar rapidamente. Lu Xuang disse que já havia enviado a mensagem. O líder da seita e os 2 anciãos estariam de volta em cerca de meia hora. Como essas palavras puderam escapar dos ouvidos de Xiao Che? Ele gritou em pânico. Será que fui descoberto tão rápido? Então bateu na porta e me deixou sair. Não quero mais brincar, quero ir para casa. Lu Xuang sacou a espada com raiva. Você ainda ousa ficar inquieto? Não importa que tipo de demônio você seja, se você possuir meu Shide, eu definitivamente o matarei. Ao ouvir isso, Xiao She entrou em pânico ainda mais. A porta está selada, não posso escapar. Nesse caso, não devo entrar em pânico. Preciso encontrar calmamente uma maneira de escapar. Então, ele abriu o sistema para estudar. Este mundo não tem ciência, apenas cultivo. A aparição do cânone é obviamente considerada energia demoníaca por eles, e meu pacote de experiência desapareceu. Explicar não vai funcionar. Xiao She ainda pensava que a fonte de tudo era a caixa piscante. Se eu a abrisse novamente, poderia abrir um buraco de minhoca e retornar ao século 21. O sistema exibiu uma notificação. A medição detectou que o local de login é o depósito de escrituras, uma área proibida. O anfitrião quer fazer login? Ao ouvir isso, Xiao Che ficou radiante. Claro, concordo. O sistema exibiu um pacote de itens, incluindo a Arca Juxian de nível celestial, as 9 espadas Lu Yun de nível celestial e um anel espacial de altíssima qualidade. Ao ver isso, Xiao Che caiu em prantos, pois não havia nenhum buraco de minhoca espacial dentro dele para ele escapar. No entanto, ele também gostava do anel espacial porque era muito prático. Ele não precisaria carregar uma bolsa ao viajar. Basicamente, o problema agora era escapar primeiro. Então, Xiao Che abriu a
Arca da Espada Lu Yun do nível celestial para estudá-la. Nas memórias do dono original, parecia que ele já tinha ouvido falar desses dois livros. Eles pareciam muito importantes. Assim que terminou de falar, o sistema ajudou Xiao Che a dominar com sucesso os dois manuais secretos. Mais tarde, o líder da seita e os dois anciões retornaram à seita da Espada Lu Yun. Ming Kong prestou homenagem aos três e relatou o incidente. Primeiro estava Qi Yangzi, o líder da seita da Espada Lu Yun. A mulher de vestido rosa era Zhu Juezi, o ancião disciplinado. E por último, Kong Shuzi, o ancião que segurava a espada. Qi Yangzi perguntou imediatamente: onde está a pessoa que nos ajudou a repelir os cultivadores demoníacos? O talento dessa pessoa desafia os céus. Quero passar meu manto para ele e deixá-lo ser o líder da seita no futuro. Ao ouvir isso, Ming Kong não pareceu feliz. Ele relatou que o Shide de Xiao She está apenas no 4º nível de refinamento do Qi, mas ele consegue controlar energia demoníaca e causar estragos. Suspeito que ele possa ter sido possuído por um cultivador demoníaco, então o tranquei temporariamente no depósito de escrituras. Ao ouvir sobre cultivadores demoníacos, os cabelos de Qi Yangzi se arrepiaram. Zhu Juezi estava mais calma. Depois de ouvir o relato de Ming Kong, ela concluiu que o depósito de escrituras tinha uma ordem proibida. Aqueles que não são justos não podem entrar. Vocês se saíram bem, então eles imediatamente correram para o depósito de escrituras, onde Xiao Che estava cultivando. Assim que ele entrou, Qi Yangzi gritou: onde está o cultivador demoníaco? Eu nunca coexistirei com vocês. Xiao Che disse friamente: calha a boca, eu te ajudei a afastar os inimigos poderosos e a proteger a seita. Em vez de me retribuir, você me difama como um cultivador demoníaco. Nunca vi ninguém tão descarado. Zhu Juezi, embora mulher, era extremamente irascível. Se você é um cultivador demoníaco ou não, saberemos depois de um teste. Então, ela disparou um fluxo de energia dourada diretamente em Xiao She. Descobriu-se que se tratava de uma técnica de leitura de ideias. Zhu Juezi viu a vida passada de Xiao She, assistindo a filmes adultos, refletida nas imagens em seu cérebro. Zhu Juezi gritou. Como esperado, ele está possuído. Além disso, é muito assustador. Eles estão lutando sem roupas. Ao ouvir isso, os olhos de Kong Shuzi brilharam mais intensamente do que os faróis de um carro. Sem roupa? Seria o método sexual de He Huan para repor o Yang? Nesse momento, Xiao She suspirou. Não importa o quanto eu finja ser estúpido, não consigo esconder. Ao ver isso, Qi Yangzi apontou sua espada para o pescoço de Xiao Che, mas Xiao She não estava com medo. Ele apenas zombou. Você diz que estou possuído, mas quando foi que neguei? Qi Yangzi ficou surpreso por Xiao She admitir isso tão facilmente. Xiao She empurrou a espada para longe e disse com indiferença: quando desci, o dono deste corpo já estava morto. Eu apenas tomei emprestado seu cadáver para reviver minha alma. Minha descida ao seu corpo é sua boa sorte, e a sorte da sua seita. Ao ouvir isso, os velhos tios e tias ficaram perplexos. Zhu Juezi tinha sua própria opinião. Essa pessoa é justa e bonita, nada parecida com um herege maligno. Então, ela confirmou suas próprias dúvidas. Dizem que, se alguém não conseguir transcender a tribulação após a dissolução, pode possuir outra pessoa e se tornar um imortal livre. Cultivando novamente desde o início. Ouvindo isso, os outros imediatamente afirmaram que Xiao She era um grande mestre imortal. Xiao She ficou sem palavras. Eu não disse nada. Você está apenas tirando suas próprias conclusões. Kong Shuzi falou: desde a grande batalha entre imortais e demônios, há 8.000 anos, o continente Fenghua perdeu seus métodos de cultivo, e a energia espiritual está quase acabando. Agora, os cultivadores do mundo do cultivo estão definhando. O mais elevado não pode ultrapassar o estágio de integração. Por milhares de anos, nunca vimos um companheiro taoísta transcender a tribulação. Como pode haver um imortal solto? Ele levantou suas dúvidas. Os pensamentos internos de Xiao She explodiram. Mãe, por que vocês gostam de analisar neste momento crucial? Zhu Juezi mudou de atitude. Embora desembainhar minha espada muitas vezes seja cansativo, é meu dever matar cultivadores demoníacos. Zhu Juezi ficou diante de Xiao She e disse: se alguém confia na mansão imortal para transcender a tribulação lá fora, é realmente impossível saber.
tenho um plano que pode mostrar resultados imediatos. Os dois ficaram surpresos e perguntaram: que plano é esse? Zhu Juezi levou Xiao She a uma fornalha e disse: se você for uma pessoa íntegra, poderá refinar pílulas de Qi reto. Cultivadores demoníacos, devido aos seus métodos de cultivo e às limitações de sua natureza, não conseguem refinar pílulas de Qi reto, independentemente de quão alto seja seu cultivo.